Oi, gente. Olá, pessoas. É, Estamos aqui hoje com mais uma live da Araci de alunos entrevistando egressos. Só tá chegando. Estamos aqui hoje com mais uma live da Araci de alunos entrevistando egressos. Meu nome é Vitor Teixeira, sou aluno da UF. E hoje eu vou conversar com o Léo. Vou até colocar ele aqui. Deixem suas perguntas, comentários aí, enquanto a gente estiver na conversa. Logo, logo a gente. Oi, oi, Léo. E aí, Vitor? Vamos ajeitando aqui primeiro, né? Como é que é? Tá rolando aí? Você tá Quer com te- o. Não, eu tô Você tá com com. eu tô com o celular de pé, mas quando eu falei, seria uma coisa assim, né? Você acha que rola? Ou você acha que Fica não tem meio nada a difícil ver? pra Fica eu ver os difícil, comentários né? das É perguntas, é. verdade, é verdade. Não, vamos deixar quieto, vamos ficar assim mesmo. Beleza. Isso. É, o Léo, ele é graduado pela UF, especializado em diretor de som na Escola Superior de Teatro e Cinema de Portugal, mestre pela Unicamp, e além de professor e músico, compôs junto com o grupo Quinolho, sob a direção de João Paulo Miranda Maria, curtos como Command Action. Nesses curtas ele fez as edições som direto. No Command Action de 2015, que ganhou o Candango, que passou na Semana da Crítica em Cannes, recebeu o Candango do Festival de Brasília de Melhor Som e também o prêmio de Melhor Som do Curta Taquari. De 2016, A Moça que Dançou com o Diabo, menção honrosa na competição de Cannes, e prêmio de melhor edição de som na semana na primeira Bienal Internacional do Cinema Sonoro e de melhor som no 10º Cine Música. Em 2017, o Meninos Formicida, selecionado para o Festival de Veneza e prêmio de melhor som no Festival na Arte de Cinema no Curta Taquari. E agora fazendo também longas, como ele fez desenho de som no documentário Empate, de 2018, Sérgio Carvalho, e mais recentemente, o Casa de Antiguidades, dirigido agora, primeiro longa de estreia do João Paulo Miranda Maria, o único filme brasileiro selecionado esse ano na lista de Cannes, agora no início do mês. E prazer, prazer, Léo. Legal, obrigado pela apresentação. Sempre é gostoso poder conversar, trocar ideia, né, enfim, sobre o nosso ramo ou enfim, sobre som no cinema, que é uma coisa que eu tô ultimamente muito debruçado, né? É uma coisa que a gente vive constantemente, que é essa coisa do ouvir, né? Então, é muito interessante que a gente nunca se desliga de trabalho, porque em todos os lugares a gente fica buscando sons interessantes e como gravar e como que esses sons podem entrar nos projetos, nos filmes. Sempre aquela vontade de estar com o gravador para poder gravar e deixar isso na sua biblioteca pessoal. Enfim, mas legal. Muito obrigado aí e pela oportunidade. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho então. Beleza. Primeiro eu queria começar te perguntando sobre a sua trajetória na UF, como que você começou a mexer com som, como é que foi sua experiência na UF, não só com som, né, mas enfim, com qualquer outra, qual a importância desse início para a sua carreira. Sim, legal. Então, vamos lá. Eu entrei na UF em 2007 e foi uma coisa assim muito doida, porque a princípio era uma coisa. Eu gostava muito mais de música, eu achava que eu teria que ir para música, porque sou baterista, sempre envolvi com banda desde criança, família de músicos também e tal. Então, só que aí de repente eu vi que no cinema havia essa possibilidade de trabalhar com música, né? E até então eu não tinha essa noção de que além da música existiam esses outros elementos sonoros, como o próprio som direto, os ruídos, os efeitos especiais, os foleys, etc, né?
Então eu entrei na UF buscando já som desde o começo. Isso eu nunca tive dúvida, assim, sabe? Era uma coisa que eu sempre estava, desde o primeiro ano, né? E aí foi muito interessante que como eu sou uma pessoa, eu sou do interior de São Paulo, fui morar em Niterói, então já fui morar em República, então sempre em contato com outros estudantes, galera mais de outros períodos, e né, essa relação sempre foi muito bacana. E aí eu conheci uma turma enfim, turmas de um pessoal mais velho. E aí eu lembro até hoje, o Caio Miranda, ele me convidou para fazer a microfonista num curta que ele estava como técnico de som. E eu estava assim, acho que nos primeiros meses mesmo de UF lá. E eu fiquei assim, falei, ah, legal, né? Era uma coisa que eu sempre, vamos lá, é isso que eu, né, vim fazer aqui e tal. E aí eu lembro assim que realmente foi muito revelador aquela questão de estar em contato com um gravador, que na época que era o gravador DAT de fitinha ainda, e tal, o microfone Nossa. direcional, né? E aí foi aquela coisa, ele falou assim, não, ouve aqui também, você já teve contato? Não, falei, ó, não tive contato nada, você vai ter que me falar como é que segura, como é que segura na varabum, como é que é tudo aí. E aí eu lembro de ter colocado o fone e realmente adorei essa questão do eixo do microfone. Para onde eu, assim, direcionava ele, tinha essa coisa de ouvir e ouvir diferente, e aí aquela coisa mais aguçada, porque né, direcional e tal. Então realmente foi um despertar ali. Eu falei, ah, que legal, sabe, é uma coisa que já me pegou, tal. Então eu fui buscando, assim, sabe, puxar as disciplinas de som desde o começo, todas assim, que eram de outros períodos, eu já fui meio que, sabe, puxando porque eu queria me alimentar e era uma forma também de eu me firmar mesmo no curso, né? E a partir do momento que as pessoas começaram a perceber que eu tinha essa relação com a música, que gostava de ficar lá com o fone, tendo a paciência de esperar o set de filmagem e ter toda aquela atenção de falar, não, calma aí, tem um som lá longe que está chegando e está atrapalhando, tal, e ninguém ouvindo. Então foi uma coisa que acho que despertou também na minha turma e nas outras pessoas. A gente foi sempre trocando essa ideia e eu muito envolvido mesmo, né, com o estudo de som e a fim de aprender mais, saber como é que era a edição e tal. Então eu comecei a fazer bastante os curtas, né, os curtas de amigos, de amigas, das disciplinas e tal. E aí um marco assim que eu gostaria muito de apontar foi que a entrada do Fernando Moraes na UF como professor foi muito interessante, porque realmente ele veio assim com uma outra mentalidade de estudo de som. Porque até então, a gente tinha a disciplina de som dada pelo Mauro Duque Estrada. Não sei se você se recorda dele, ele faleceu agora há Não alguns muito. anos, tal. E ele era o professor de som na época que eu tinha entrado na faculdade. E só que ele tinha uma outra mentalidade, que vinha assim de um outro tipo de cinema, e as aulas dele era mais voltada realmente ao gravador Nagra, a uma coisa mais técnica do gravador, etc e tal. Já o Fernando, ele trouxe o pensamento sonoro. E aí é um divisor de águas. Porque, sabe, você está envolvido nessa coisa do pensamento sonoro, como que o som se articula num filme, como ele pode ampliar a percepção, como ele pode também trazer uma narrativa. Isso foi muito das aulas dele. E, assim, foi muito interessante. Eu lembro que foi, assim, uma coisa que eu, depois, num período, eu consegui ser monitor da disciplina dele. Então, tive mais um contato mais próximo com ele e tal. E aí, uma outra questão foi, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio lá em Portugal, que foi o que você citou. E Ah, lá em sim. Portugal, na escola lá, no Escola de Cinema lá, Escola Superior de Teatro e Cinema, lá, diferente da gente aí na UF, e acredito que outras escolas também de cinema aqui do Brasil, você, no último, a partir do segundo ano até o final do curso, você escolhe a sua carreira. Então, assim, você já começa a direcionar se você quer ser montador, se você quer ser diretor, se você quer ser roteirista, etc. E eu já entrei lá no último ano, fazendo esse intercâmbio de um ano letivo, e aí eu fui, então, para a disciplina de som. E lá, eles defendiam, não defendiam, acho que já era uma coisa deles, assim, que é a coisa da direção de som. E para mim era muito novo. Até então, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei, calma aí, existe direção de fotografia, direção de arte, direção de som. E aí foi muito bacana que eu tive todas assim aulas, né,
voltado realmente para como que você pensa um som num filme desde o roteiro. Então, participando desde a pré-produção, depois fazendo a captação de som direto, depois fazendo a pós-produção, acompanhando até a mixagem final. Então, você faz o Uhum. elo, né, o arco inteiro, desde dessa pré-produção até a sala de cinema. E aí, então, foi assim, uma oportunidade muito legal que eu consegui com a universidade, que foi esse intercâmbio. Então, quando eu voltei para finalizar o meu curso aí na UF, eu vim com essa ideia do diretor de som, da direção de som, de uma maneira muito forte. E eu achei que, assim, era uma coisa que falei, pô, é isso, eu vou defender também essa ideia. Uhum. Acho muito interessante a gente pensar o som de uma maneira integral e não assim tão. Tudo bem que a gente forma equipes também, né? A gente acaba formando equipes. Mas, assim, tendo uma pessoa que faz essa ligação de todos esses elos, né? Então foi uma coisa que me marcou muito, assim, pensar a direção de som. E aí eu fui, enfim, finalizei o meu curso já, também fazendo trabalhos assim de finalização de curso de outros amigos, né? Outras amigas. Então, assim, foi uma coisa que. E até então, muito interessante que eu ainda muito cru essa coisa de mexer no Pro Tools, mexer no software, né? Então era uma coisa que eu ainda estava muito me iniciando ali, ainda com um pouco de dificuldade, mas já gostando dessa coisa de montagem de som. E aí Uhum. foi isso, né? A trajetória não foi praticamente essa. Aí eu me formei em 2012, com uma monografia que não foi voltada a som, mas foi a videoativismo e documentário, que foi uma coisa que me tocou muito também, o cinema enquanto política, enquanto uma possibilidade de também transformação, né? Então eu acabei fazendo uma monografia um pouco diferente daquilo que eu estava executando ao longo dos anos, né? Então foi isso. Entendi. O que eu achei muito legal do seu trabalho, assim, eu ia até te falar sobre isso, assim, ahn, foi do pouco que eu consegui ver, como você consegue integrar tão bem essas duas áreas que são o som direto e a edição de som, assim, de uma forma muito integrada mesmo. Em geral, eu vejo até bons diretores de som, assim, que acabam tendo mais aptidão para uma coisa ou para outra, e aí o filme acaba sendo moldado a partir da vertente da pessoa. Eu acho que poucas vezes eu vi alguém conseguir integrar as duas coisas de forma tão complementar, assim. Então, enfim, muito bacana. Eu queria Legal. saber assim, mais para você, se, como que foi esse percalço assim para você, que além de editor, técnico de som direto, você também é músico, já fez música para vários filmes. Como que foi para você passar de um ponto para o outro assim, se você ainda tem maior gosto por estar lá no set, ou se você prefere montar várias camadas num Pro Tools, assim, como que Legal. você vê essas camadas se complementando? Sim. Não, legal. Eu acho que eu posso pegar, né, essa sua pergunta e juntar nessa questão de integrar essa coisa do som direto com a edição de som. Uhum, Super legal. Eu acho assim, nos meus projetos que eu consigo ter essa oportunidade de estar já desde o início. Eu sempre defendo muito o som direto e vem de uma coisa da minha pesquisa, vem até da própria escola, da UF, talvez, de sempre ser valorizado. O cinema brasileiro, em tese, ele é muito assim voltado para o som direto, né? Tem essa nossa esse processo histórico, né, de som direto se fortaleceu muito aqui, até pelo cinema realista e tal. uhum, E então, assim, nem todo projeto eu consigo, eu entro, por exemplo, na pré. Então, vou fazer só após a edição de som. Então, eu vou, assim, eu me interesso muito de procurar o material bruto da captação do som direto, de quem captou, como que foi, sabe, o que teve a mais além da filmagem. Faço questão de ouvir todo esse material, porque não só a questão dos diálogos, não só as questões das ações sonoras que os personagens fazem, às vezes tem muitas sutilezas nessas gravações, porque às vezes a gente até ouve em sets assim, em diferentes sets, o pessoal falar:
Ah, mas não tem diálogo, então o som é tipo um som guia, porque como se a voz fosse sempre o principal. Tudo bem, eu entendo Uhum. essa questão da voz, né, o diálogo é uma coisa principal, sim, mas dentro da voz, nossa, tem tantas as ações sonoras dos personagens, o próprio ambiente, que às vezes, de uma maneira muito mágica, às vezes, sabe, o microfone capta alguma coisa distante, como a buzina de um trem, como um pássaro que passa e canta, ou como, enfim, um vento que, sabe, perpassa ali uma folhagem. Então, tudo isso são sutilezas que são muito interessantes vindo do som direto. Então, eu gosto muito e faço questão de valorizar o som direto, de buscar realmente formar uma equipe sólida que consegue realmente a gente dar conta do projeto, sabe? Para fazer a captação, buscar diferentes microfones, né? Tentar ver se algum microfone consegue ter uma sonoridade diferente, não só o direcional, mas também um microfone às vezes omnidirecional, cardioide, um lapela ou um microfone preparado, que depois eu até posso falar melhor sobre essa questão de fazer microfones especiais para captação. Mas eu gosto, né, respondendo a sua pergunta mesmo, eu gosto de estar nos dois, é muito louco. E isso é uma questão difícil, né? Porque você tem conhecimento, né? Que a questão dos equipamentos de cinema são muito caros. A questão do dólar hoje é impossível. Então, assim, você falar, poxa, fazer um investimento para ação direta e fazer um investimento para pós-produção é muito complicado, porque Uhum. a gente tem que ter gravadores, multipistas, gravadores de última tecnologia, com microfones super legais, né, microfones profissionais, etc e tal, mas ao mesmo tempo ter uma máquina boa que roda um Pro Tools, esse Pro Tools Ultimate que, sabe, super caro, plugins, é uma sala que tem um tratamento acústico, com consoles para fazer automação ao vivo. Então, assim, é muito difícil. A gente vai jogando nos dois lados, mas eu gosto de estar nos dois. Eu gosto de trabalhar com som direto e gosto de trabalhar com a pós-produção. E o melhor ainda é se eu consigo trabalhar fazendo a direção de som, que é daí trabalhando com o Uhum. som direto Sim. e a pós. Isso para mim assim, realmente é o meu maior tesão, porque Uhum. é onde eu vou buscar buscar fazer caçar esses sons, né, no set de filmagem e depois já gravar esses sons que depois vão ser usados na pós. E na pós já pensar nesses sons, puta, esse aqui foi legal porque eu gravei aqui sei lá, um trem vibrando e o motor, como é que eu mudo a velocidade da rotação dele, muda o pitch, e isso vai dar um efeito super bacana. Então enfim, é os dois. Gosto bem de fazer essa Uhum. integração de som direto com a pós. Muito bacana. Eu queria perguntar para você como é que você começou a trabalhar com o Kinoolho, como que vocês se conheceram, como que vocês começaram a trabalhar juntos, e principalmente como que foi esse período de transição, assim, vocês começarem, essa progressão de vocês começarem como um grupo pequeno no interior de São Paulo fazendo curtas-metragens e chegar a grandes festivais do mundo, os principais festivais do mundo. Uhum. Então, o Kino Olho, ele é um grupo de cinema que foi formado em 2007 ou 2006. Agora, putz, me fugiu a data exata. Mas assim, ele já tem já enfim, bons anos aqui em Rio Claro. E ele foi foi formado pelo João Paulo. Então, o João Paulo uma pessoa de Rio Claro. E ele tinha estudado no Rio também, ele fez a faculdade de Estácio e veio para Rio Claro. E aí então formou esse grupo como um cineclube para discussões de cinema e tal. E depois, eventualmente, também um laboratório de produção. Então, fazer também pequenos filmes, ou até mesmo filmes maiores, etc. e tal. E aí, quando eu comecei a fazer cinema em 2007, então, na UF, eu já sabia desse grupo de cinema aqui em Rio Claro. Uhum. Então, foi uma coisa muito legal, porque todas as férias que eu vinha para cá, quando eu vinha passar as férias aqui em Rio Claro, eu ia para lá, frequentava alguns cursos, assistia alguma coisa lá de alguma aula, participava de algum exercício e tinha essa conversa com o João, né? Então sempre teve aí eu comecei uma amizade com ele desde 2007. Quando eu me formei em 2012, eu voltei a morar em Rio Claro, né, vim para o interior, e aí o Quino Olho tava já tinha uma outra roupagem, o João já estava com uma pesquisa mais desenvolvida para essa coisa do cinema, dos filmes ensaios,
Então, se produzia muito, toda semana fazia um vídeo, toda semana fazia um curtinha, mini curta mesmo, mas com muito experimentando a linguagem da foto, assim, a linguagem cinematográfica em cima de enquadramento e montagem. E até então, não tinha muito, assim, a uma pessoa que estava lá disposta a também pensar o som, ou também propor alguma coisa de som, ou usar um gravador para fazer uma gravação e depois, futuramente, fazer a montagem. Então, eu comecei aí a trabalhar com ele nesses exercícios, não só com ele, como também com a turma, né? Enfim, era um grupo grande, mais de 10 pessoas tal. E aí, em 2014, eu saí de Rio Claro, fui morar em Campinas, que eu fui fazer o mestrado na Unicamp. E esse mestrado também foi um outro marco, digamos assim, da minha trajetória para hoje trabalhar com som e estar me afirmando como diretor de som e trazer todo um pensamento sonoro, trazer um estudo de sonoridade para o filme, também tem a ver com esse estudo de mestrado. Porque no mestrado eu fui a fundo nessas teorias, nesses pensamentos de teóricos, analisando filmes, como que vendo muitos filmes, então foi muito, muito, muito rico para mim essa parte do mestrado, porque me deu essa bagagem de ver esses filmes e entender, nossa, por que que tal cena eu sinto tal coisa, ou por que que tal, depois de acabar um filme eu falei, cara, nossa, que relação louca que teve entre a montagem, entre a imagem e o som também, como que ele trouxe um contraponto, como que ele trouxe uma imagem sonora para aquilo que a gente estava vendo. Então, Uhum. o mestrado me deu toda essa gana, e foi bem quando o João Paulo começou a produzir o Command Action aqui em Rio Claro. Então, ele me chamou para fazer a direção de som, eu eu fiz a captação de som direto e depois fiz a pós-produção. E aí, eu estava muito foi 2015, eu estava no meu segundo ano de mestrado, então eu estava muito animado com essa coisa dos estudos de como que o som pode influenciar aqui, como que eu posso fazer uma experimentação ali, etc e tal. E aí no Command Action foi uma coisa que foi muito bacana, porque eu pude exercitar tudo isso. O filme se passa numa feira, uma feira dessas de venda de frutas, legumes, peixe, sapato, brinquedo. Então, assim, sonoramente era muito rico. Então, assim, eu me lembro que enquanto o pessoal estava montando lá a câmera, montando o Steadicam para fazer uma determinada cena, eu saía com o Bruno e com a Alessa, que era a minha equipe de som, e a gente ia gravando nas barraquinhas, né? O pessoal falando, chamando né, fazendo as suas vendas e buscando os ambientes, tal. Então, todo esse material que eu fui colhendo, depois foi todo o material que eu pude, assim, trabalhar na pós-produção. Então, praticamente, eu nem usei efeitos de sonoteca, ou mesmo sons Uhum. criados com o sound designer, porque a própria feira já me deu todos esses recursos. E aí foi quando a gente ganhou o prêmio, né? Além de ter entrado na Semana da Crítica, que foi assim uma coisa super, né? Nossa, um marco para a gente aqui no grupo, para a cidade, cinema do interior, tal. Teve essa coisa do Festival de Brasília e a gente ter ganhado o melhor som lá. Então foi algo muito assim espetacular, né? E desde o Command Action, a gente começou a se profissionalizar. A gente começou a realmente a formar equipes especiais. Então, assim, no caso, eu com a Isadora, a gente começou a ter mais esse contato de formar uma equipe de som. Depois veio outras pessoas que também começaram a querer fazer parte da edição, como é que fala? Da direção de arte, da fotografia. Uhum. Então a gente foi indo, desenvolvendo esses trabalhos. E aí fizemos A Moça que Dançou com o Diabo. E A Moça que Dançou com o Diabo teve a repercussão incrível lá no Festival de Cannes, na Palma de Ouro, menção honrosa. É, enfim, chamou a atenção do mundo. Tivemos outros festivais aqui no Brasil, ao redor. Aí teve outras premiações de melhor som também para o curta. E aí, sim, o que no olho foi uma coisa que a gente foi realmente vendo que, nossa, que interessante, que não só interessante, mas que potência que é isso, esse cinema do interior. Nós juntamos pessoas muito boas, que hoje, inclusive, o João Paulo hoje, ele está na França, ele já, né, alçou voos muito maiores, né, como você, né, a gente sabe, né, hoje está lançando o seu primeiro longa-metragem.
E aí hoje a gente continua sendo um grupo de cinema aqui no interior, né, com uma outra direção, com outros diretores como o Rogério Borges, a Cláudia do Canto, a própria Marina que fez também lançou um curta, outros diretores novos. Então a gente tem o Quinolho tem uma coisa muito legal são as oficinas. É um núcleo permanente enfim, como uma escola de cinema, mas a gente chama de oficina. Então, toda semana a gente desenvolve aqui um estudo de teoria, um estudo agora mesmo com essa coisa da quarentena, cada um na sua casa também fazendo os seus vídeos, ensaios e mandando. Então, mesmo com essa situação, a gente está tendo esse trabalho virtual e principalmente focado nessa coisa de oficina, ou seja, trazendo toda uma galera não só da cidade, como agora também abrindo para pessoas da região, para outras pessoas de fora, inclusive, mas a ideia realmente é agregar e formando um grupo de discussão de estética cinematográfica, um grupo de produção de cinema, um grupo que discute cinema enquanto cineclube, enquanto não hoje, como está fechada essa questão da quarentena, mas desenvolver os projetos nas escolas e nos bairros para também levar o cinema para outros espaços que não só um centro cultural. Então, a gente está muito firme aqui, hoje fazendo parte do ICINE, que é um fórum de cinema do interior. Então, o Quinolho faz parte já de uma rede do interior de São Paulo que está se fortalecendo, que está buscando iniciativas orçamentárias. Então, a gente está realmente, enfim, buscando fazer cinema, discutir cinema, e não só isso, mas também trabalhar com essa linguagem, né? Uma outra linguagem que não um cinema muito voltado para as grandes capitais, mas também como que o interior também tem a sua linguagem, como tem também a sua estética própria, né? Então é por Uhum. aí. Muito bom essa Vou dominar um pouquinho. descentralização do cinema brasileiro. Sim, A gente legal. precisa cada vez mais incentivar, assim, e é muito bom ver um projeto desse ganhando destaque tão grande. Não, pois Eu é, queria. porque, desculpa só, porque é interessante pensar Vai que lá. se iniciou em 2005 e hoje nós estamos em 2020, e assim, as coisas sempre foram caminhando, horas mais morno, horas mais, né? Mas hoje você vê que a gente está realmente conseguindo cada vez mais espaço, né? Com novos diretores. Então, o que antes realmente estava em cima do João Paulo enquanto um diretor e um Uhum. professor, um orientador do grupo, hoje a gente vê uma horizontalidade que cada um também. Hoje nós temos núcleo de som, eu e a Isadora e outras pessoas, membros do grupo que no olho, a gente desenvolve um núcleo de som para também pensar o som no cinema e pensar na arte sonora para além do cinema. Então, enfim, né? Eu acho que tá bem interessante mesmo o caso aí. Eu queria falar do A Moça que Dançou com o Diabo. Na época que o filme ganhou prêmio em Cannes, muito da repercussão do filme aqui no Brasil surgiu por causa do orçamento do filme. O filme tinha sido produzido com R$ 500 de uma rifa, e aí muito do que se comentou naquela época tinha em relação a Aquários, né, que também estava na competição de Cannes, que tinha lá seus 3 milhões de orçamento. E aí eu queria meio que saber de vocês, de você, como é que foi a reação de vocês, assim, a repercussão, assim, o que vocês acharam das pessoas usando o filme como um referencial de que o cinema brasileiro não precisava de grandes incentivos, já que consegue fazer muito com pouco. E como que é fazer muito com pouco? Sim. Como que é trabalhar com produções de baixíssimo orçamento, e quais escolhas técnicas e estéticas vocês conseguem fazer para subverter isso, assim, e conseguir o Legal. melhor com o que se tem? Uhum. Eu acho que assim, esse ponto realmente do fato aí de terem até usado, né, o nosso caso do Mosca do Suco Diabo para fazer um ataque ao Aquarius e tal, é exatamente isso que você falou. Acredito que foi um jogo político, assim, não, a gente viu que não eram de pessoas do cinema mesmo, sabe? Que foi uma forma de atacar o filme Aquarius, que E estava fazendo. provavelmente nem viram o filme, né? O filme de vocês. Não, com Com certeza. certeza, né? Porque curta, a gente sabe, né, que tem uma dificuldade, assim,
enfim, de distribuição e de exibição, né? Se não for em festivais é complicado e ficar achando na internet com link também, né? Não sei se todo mundo tem interesse, aquela coisa. Mas com certeza foi do protesto político que o Aquarius fez e também pelos cortes, né, que estava tendo já, era uma época do governo Temer, já tinha tido golpe, né, contra Dilma, etc. E a gente estava vendo cada vez mais a galera atacando a cultura cortando os gastos, né, com o Ministério da Cultura, etc. e tal. Então, realmente, não é um padrão, assim, sabe, a gente nunca viu isso, nunca entendeu que fazer um filme com rifa é um exemplo, sabe? Não é, porque isso assim partiu muito mais do que eu acabei de comentar, como um grupo de cinema, um grupo que a gente estava muito assim unido, a fim de fazer o filme, né? Então assim foi uma coisa que surgiu, tinha os equipamentos aqui, ia ser tudo filmado aqui na cidade, etc e tal. Então, vamos lá, meu, não tem dinheiro, então vamos arregaçar as mangas e vamos fazer. Mas nunca isso pode ser um exemplo, nunca isso pode ser algo a ser, como digamos assim, A é regra, isso, né? né? É uma regra, exatamente. Foi um caso, É uma exceção. foi uma exceção, porque é complicado, sim, sabe? Ainda mais que a gente fala, ó, estamos se firmando enquanto trabalhadores de cinema. Pô, você não receber pelo trabalho, então você não foi remunerado. Tem a questão de Uhum, equipamento. Como é que faz também para a gente acabar indo atrás de equipamento sem ter o financiamento? E depois, né? Enfim, a mão de obra de uma equipe. Então, realmente, não pode ser não pode ser encarado como algo a ser exemplar, a ser seguido, porque não é, né? Um bom filme a gente sabe que tem que ter sim financiamento, que tem que ter um orçamento bacana, para que todo mundo receba, seja remunerado de forma justa, né? Tendo lá não só a mão de obra, mas também a questão dos aluguéis, dos equipamentos que cada um, que a gente sabe que é um investimento que cada um faz, ou que se tiver que alugar, também tem que uhum. ter isso em mente. Então a gente viu muito isso, sabe? Como uma forma de, nossa, caramba, a galera muito louca, né? Pegando e fazendo esse tipo de comentário, porque não pode, né? A gente, no fim, foi uma época assim que até a gente ficou um pouco preocupado, né? Falou, nossa, olha só a galera usando o nosso nome, usando o exemplo do filme. Não, não é assim, não é, né? Pá, mas enfim, aí passou, tal. Aí respondendo aquela sua questão de produzir com baixo orçamento, claro, nossa, super difícil, né? Porque a gente sabe que, é, sei lá, né? É isso, você vai ter que, você passa assim, fala, não, beleza, eu acredito no projeto, vou então assumir uma espécie de coprodução e vamos fazer o filme também. No nosso Uhum. caso, vou falar do nosso caso aqui, a gente tinha a possibilidade de estar usando equipamentos próprios. Então, nós tínhamos uma câmera, um gravador de som e um microfone. Então, e depois uma ilha, né? Uma ilha para tanto para montagem da imagem quanto para montagem para o som. Então, isso já facilitou, é lógico, não foi, né? Não teve o seu pagamento enquanto o seu pagamento para uso de tudo isso, mas facilitou a gente a fazer, né? Mas com certeza é uma dificuldade fazer sem orçamento, porque não. Né? Trabalhar com arte não é uma coisa menos importante ou menos valorosa do que as outras profissões, Uhum. sabe? A gente se especializa, a gente, sabe, faz cursos, a gente vai atrás, a gente sempre está buscando, sabe, se especializar mais, evoluir, sabe, e fazer todos esses investimentos que a gente sabe que no cinema tem, que é a questão dos equipamentos, que é a questão de toda uma tecnologia, então não pode, né, não pode ter isso como, não pode fugir isso do norte, né? Mas assim, a gente deu um jeito, sim. A gente acabou fazendo, como eu disse, facilitou a questão de ter os equipamentos e a questão de ter essa ilha de edição. Hoje, nós estamos trabalhando com, o Quinolho está trabalhando com esses vídeos, filmes, ensaios, muito assim, voltado com produção de celular e com quem tem as suas câmeras próprias, ou mesmo algum gravador de mão, desses mais assim simples, né? Agora, nós estamos com um projeto aprovado pelo PROAC
de um novo curta do Quinolho, que vai ser esse ano com o Rogério Borges, e aí foi um curta que a gente buscou escrever o projeto e fomos contemplados com o PROAC. E vamos Uhum. fazer dentro de uma planilha orçamentária bacana, com todo mundo sendo remunerado. Então vai ser uma produção profissional para a gente aqui, né? Acho importante que esses exemplos de filmes que são feitos com muito pouco e com as pessoas meio que participando todo mundo junto em prol de conseguir fazer o filme mesmo não tendo o devido financiamento, as pessoas consigam entender que eles são casos de grupos de pessoas tentando almejar um espaço onde a gente consiga ter uma remuneração devida. Não pode, esses não podem ser a linha final, porque senão as pessoas não conseguem pagar as contas. Enfim. Exatamente. E tem essa coisa do tipo assim, que encara, eu falo por mim assim, encara como um investimento também. Porque, por exemplo, pô, legal, o Command Action tinha dado toda uma. Tinha chegado em Cannes, tinha passado em outros festivais internacionais, aqui no Brasil, ganhou prêmios de melhor som e tal. Então, quando a gente vai fazer o outro curta, e tendo já uma parceria com o diretor, uma certa parceria criativa, inclusive, eu vi ali também um espaço para eu desenvolver um trabalho que eu falei, meu, vamos lá, porque a gente pode colher frutos mais para frente. E foi o que aconteceu, né? Com toda essa repercussão do filme, premiações, Uhum. etc e tal, e isso acabou me chamando para outros trabalhos. Outros diretores, outras produtoras, assim, acabaram vendo os filmes e se interessando pelo estilo, e eu acabei realmente indo fazer outros trabalhos, até fora do estado de São Paulo, com outros colaboração com outros diretores, tal. Então, é um pouco isso. Foi um investimento, né, de si. Uhum. E deu certo, Sim. mas realmente é muito difícil. Não é uma coisa assim legal, porque é uma história aqui e existem tantas outras milhões que é um suor danado. Então, enfim, é um caso, né? Com certeza. Queria passar agora para a gente falar mais sobre o projeto novo, o Casa de Antiguidades. Primeiro eu queria te perguntar como é que foi a diferença entre vocês trabalharem, depois de fazerem tantos curtas, passar para um longa, assim. Qual foi a diferença principal, tanto no seu trabalho como da equipe em geral, assim, que eu imagino que, pelo que eu percebi, são de pessoas também muito novas, assim, e a gente fala um pouco sobre isso. Legal. Não, bacana. Então é o seguinte, o Casa de Antiguidades, ele já é um filme que ele não é produzido pelo Quino Olho. O João Paulo, Uhum, ele tinha ido para a França, fez lá todos os labs de roteiro, etc e tal, e ele então ele foi, enfim, conseguiu a coprodução internacional e depois ele acabou fazendo a produção com uma produtora de São Paulo. Então não é um filme produzido pelo Quino Olho, e aí no caso, quem participou do Caso Antiguidades, vindo do Quino Olho, foi eu, enquanto diretor de som, a Isadora, que fez parte da equipe de som direto, e a Marina, que era diretora, que foi diretora de arte dos curtas, e aí também ela fez a primeira assistente de direção de arte no longa. Então, uhum. assim, do que no olho foi uma parte, né? Então, teve esse pequeno. Tem um detalhe que acho que a gente, né, começa Entendi. por aí. Claro. Eu e a Isadora, a gente já tinha tido experiências de longa, outros longas anteriores. A gente tinha feito já o Ambiente Familiar, lá na Paraíba, do Torquato Joel, que foi um longa-metragem que a gente fez direção de som, ou seja, fomos para lá, fizemos a captação do som direto, depois fizemos a pós-produção, voltamos para lá para fazer a mixagem. Então, teve esse caso. Eu estava já tendo experiências de fazer a edição de som de outros longas, como o Empate, que foi um longa lá com o Sérgio lá do Acre, com o Carlos II, que ele tinha feito também o Fendas, também tinha feito a pós-produção, e tinha feito também o Noite Amarela, que foi um longa agora do ano passado, que foi do Ramon, que também teve uma repercussão bacana aí, entrou até em circuito comercial e tal. Então tive já um contato com o longa antes de chegar ao Caso Antiguidades. E foi essencial, porque o Caso de Antiguidades foi um filme assim muito complexo e falo assim que foi um filme mais assim, o maior filme que eu fiz até hoje e que realmente assim foi essa complexidade veio de muito tempo. Então a gente desde 2017 conversava sobre o filme
Então a gente já estava tendo conversas, o João já tinha apresentado o roteiro em formação, a gente já conversava, tal. Então a gente vem desde 2017 trabalhando nisso para chegar agora no ano passado, 2019, quando a gente foi filmar. Então foi bem legal, porque eu já tenho uma colaboração com o João desde os curtas, essa amizade aqui da cidade, né? Então eu já estava assim, entendendo essa direção dele, ele já de alguma forma já entendia um pouco do meu processo de trabalho, então a gente foi, já teve, né, já veio com essa colaboração, essa parceria criativa já desses curtas. Então, no caso de Antiguidades, quando a gente começou a conversar, a gente já desenvolvia. E aí vem um ponto interessante de falar sobre direção de som. Porque a direção de som, eu gosto de afirmar, assim, de levantar essa bandeira, porque é muito legal você estar discutindo o roteiro, porque ali você já consegue planejar as sonoridades de algumas cenas, já pensar que som, qual som pode ser um Uhum. pilar de uma estrutura ali da psicologia do personagem, ou mesmo como que pode ser um ponto de virada da narrativa. Então a gente vai já falando, pô, então calma aí, esse ambiente, esse som ambiente dessa locação vai ser muito importante para o filme, porque ela vai se repetir em outros lugares. Então, vamos dar atenção a isso. Que tipo de ambiente a gente quer? Então, tudo isso, a direção de som, já pode já vir já se preparando. Para o Casa de Antiguidade, teve uma coisa muito legal, porque o João sempre foi um diretor provocador, assim, sabe? Ele sempre foi assim, sempre veio querendo assim, não, mas o que mais? O que a gente pode fazer mais? O que a gente pode experimentar mais? Sabe? Então, tudo isso era uma coisa que você fala, caramba, me colocava também para pesquisar, me colocava para trocar ideia com outros amigos da área, né? O que eu poderia também fazer, etc e tal. E uma coisa muito interessante foi que a gente desenvolveu microfones, uma microfonação de microfones preparados, ou seja, microfones especiais. A gente pensou cápsulas que pudessem captar o som com uma outra sonoridade. E aí eu tenho um amigo aqui em Rio Claro, que é o Matheus, Matheus das Flautas, e ele é um artesão de instrumentos, de flautas, de tambores e tal. Então a gente começou a pensar como que talvez um bambu sendo furado, como que a gente pudesse colocar esse microfone ali dentro, como que o som entraria naquele bambu e Uhum. como que aquela sonoridade poderia ficar. Uma cabaça, um chifre de boi. Então a gente acabou desenvolvendo esses utensílios e levamos para o set de filmagem de uma Uhum. maneira muito experimental. Se ia dar certo, se não ia, a gente não sabia. Tanto que foi uma coisa assim que para algumas cenas funcionou muito bem, mas para as outras não surtia muito efeito. Uhum. Mas foi muito legal ter essa opção de experimentação. Porque que acontece? Me trouxe uma outra sonoridade para trabalhar na pós-produção, né? Então, em Uhum. vez de ter só um microfone tradicional, que a gente chama, né, o direcional, o boom, a gente tinha esses microfones que, traziam uma estranheza, uns ruídos Uhum. diferentes, umas sujeiras, que o diretor queria. Então foi, pô, legal, legal. Também teve uma coisa muito interessante que a gente foi buscar um microfone. Eu fiz um investimento de comprar um microfone que captava frequências diferentes, tanto as altas quanto as baixas. E também experimentar. Como que a gente vai usar isso? Ah, sei lá, né? Vamos ver, vamos gravar aqui e depois a gente vê. E na pós, algumas coisas foram dando certo, outras nem tanto, tal. Mas foi uma coisa assim muito, muito experimental de alguma forma. Aí eu vou falar um pouco da produção também. O que acontece? Foi Deixa eu uma só grande perguntar que eu produção. fiquei bastante curioso. Vocês fizeram então cápsulas e aí colocaram o microfone dentro, ou vocês de fato conseguiram desenvolver microfones específicos já com esses formatos? Não, a gente fazia isso. A gente pegava e pegava o microfone e preparava na hora. Então, a cena que tinha Uhum. uma abertura para um som diferente, para uma experimentação, a gente falava, ó, vamos lá preparar. E aí a gente colocamos numa uma caixinha de madeira que o pessoal da maquinária tem, num tripé, e a gente deixava ele num canto da cena tentando pegar aquilo ali, né? Então foi uma coisa que Uhum. era montado na hora, geralmente. E, bom, Entendi. e aí então, da produção, a gente era uma produção já com um porte
grande, né? Um grande porte, etc. Tinha essa questão da coprodução internacional, o diretor de fotografia era um... Alô, tá me ouvindo? Parece que deu uma Eu travada tô aqui. vendo, eu tô vendo. Ah, então beleza. Teve o Antônio Pitanga, que foi uma coisa assim, sabe, um grande ator que sabia interpretar. Ele sabia atuar tanto para a câmera quanto para os microfones. E quando ele soube que eu tava lá, que a gente tava lá assim buscando sonoridades, buscando captar sons e mais sons das ações dele, nossa, ele então assim curtiu muito e ele fazia realmente buscando esses sons, né? E aí a produção de Priori foi muito difícil eles trazerem um segundo assistente. No Segundo caso, o a equipe de som microfonista. trabalhar com três. Uhum. Foi muito difícil, muito mesmo. E aí a gente, assim, lutou pra caramba, demonstrou toda a complexidade do filme, a gente, sabe, né, levantou mesmo assim, olha, o filme tem uma microfonação diferente, nós não vamos lá só fazer uma captação clássica, etc e tal, precisa ter, é um longa-metragem, como é que faz para fazer, como é que faz com que o assistente vai lapelar os atores, né, colocar os microfones de lapela fora do set, enquanto isso, o diretor de fotografia montando luz, montando enquadramento e sentar o microfonista lá para poder ver toda essa Sim. movimentação, Aham. não, 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 não. Foi assim uma luta. Conseguimos trazer um segundo assistente, que inclusive é um ex-aluno da UF, que é o Guilherme Farcas. Não sei se Sim. vocês conhecem ele. Ele trabalhou com a gente no Casa de Antiguidades. Foi super legal. Foi assim uma equipe puro amor. A gente assim, nossa, até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp. A gente faz conversas assim de, né? Cada um divide as angústias da profissão, divide experiências, faz perguntas. Oh, tô tendo uma dificuldade aqui. Vamos. Como é que você fez? Como é que você faz tal coisa? Tal? Então, até hoje a gente mantém uma relação muito legal, essa equipe de som direto, né? Enfim, e a captação de som direto lá de um longa como esse foi assim, complexa, equipe grande, gerador no set, etc e tal. Mas foi assim, uma coisa que a gente lutou muito pela captação, a melhor forma possível. A gente tinha muitas locações que eram casas de madeira, nós gravamos em Santa Catarina, que é uma região fria lá, uma região meio alta, montanhosa de Santa Catarina, então foi no inverno, estava muito frio. E as casas lá por si só têm essa coisa, elas são construídas de madeira, então o assoalho de madeira, as paredes de madeira, isso era muito legal sonoramente, assim, captar os personagens caminhando de um lado para o outro, mexendo, fazendo as suas ações, a voz, então tudo isso era muito rico, foi muito rico. Então a gente levou realmente um bom equipamento, um bom arsenal de microfones, um gravador, sabe, de ponta, e a gente realmente conseguiu fazer com esses microfones especiais, etc e tal, conseguimos fazer uma gravação de som direto muito legal. Assim, foi uma coisa que eu tenho muito orgulho, falo, né, parabenizo toda hora a equipe de som direto que trabalhou, porque a gente conseguiu diante um cenário desse, porque você imagina, né? Se você pega pessoas assim, assistentes de direção que trabalha no cinemão, eles vão realmente falar assim: não, isso não tem voz. Não tem problema que tá Aham. passando um Tem cara que caminhão. embaixo. Não, Uhum. é só som guia, não sei o que lá. A gente, pelo contrário, sabe? Falava assim: não tem som, mas o som não é só a voz, né? O ator Uhum. também produz seu som e a gente tá interessado nesse som. Então a gente realmente foi um jogo de braço muito, sabe? A gente suava mesmo, assim, tinha horas que a gente ia, sei lá, ia dormir assim super tenso e como é que fala assim, numa adrenalina, porque sabia que cada dia era uma batalha mesmo, sabe? Porque fazer com que um set de filmagem entenda que o som é importante, olha, é difícil. Inclusive, Aham. eu sempre costumo, nas minhas aulas, quando eu dou aula de som, enfim, nas escolas de cinema, às vezes a turma, nem todo mundo está interessado em som. Então vão ter ali futuros produtores, futuras diretoras tal. Então eu sempre falo, ó, é para vocês que eu estou dando essa aula também, porque quanto mais vocês se interessarem no som, saberem da importância que é e do quanto a narrativa sonora captada no set vai depois surtir efeito na finalização, pô, né? Fiquem espertos. Uhum. Então a gente foi uma grande batalha tudo isso.
Mas aí, depois, na pós-produção, meu, foi lindo, porque eu tive, né, eu fiz toda a edição de som, chamei uma equipe para formar comigo essa pós-produção, então teve uma editora de diálogo, teve uma equipe de Foley, depois, no final do processo, entrou o Nicolas Becker, que é um músico e sound designer da França, super bacana, um cara super legal, que além de ter feito a música, a trilha musical do filme, também trouxe uns efeitos sonoros bem interessantes para algumas cenas. Então, assim, sabe, a equipe de som, de modo geral, foi muito boa, foi muito rica. E, meu, e aí a gente conseguiu realmente o som do filme chegasse num patamar, sabe, grande, grande. E aí agora, só para, né, para fintar, fazendo a mixagem, depois dessa notícia de Cannes, né, seleção oficial, o único filme latino-americano, porra, né, uma alegria tremenda. A gente, então, tá finalizando o filme, fazendo a mixagem à distância, e aí eu tenho feito conversas com o mixador à distância, fiz todo um trabalho de mapa de mix, mando áudios de cada cena para ele sentir também todo um feeling. Então agora a gente está, agora para julho aí a gente vai, devemos aí ter o filme pronto já para, acho que no segundo semestre ele deve entrar nos festivais, porque tudo indica que na Europa já, né, já estão com planejamento de festivais voltarem agora para o segundo semestre. Uhum. Muito bom. Alguém perguntou aqui como é que, para você, pediu para você falar um pouco mais como é que foi trabalhar com o Tanga. Ah, não, é incrível, né? É a história do cinema brasileiro, né? Pô, sem dúvida. Eu entrei na UF lá, né, nas disciplinas de história do cinema brasileiro, vendo Barra Vento, né? Então, pô, você vê, caramba, esse cara tá muito, né, há muitos anos fazendo cinema, fazendo os grandes filmes. Então, isso foi uma coisa interessantíssima, que era impressionante. E eu tava no carrinho de som, né? Lá ouvindo tal, e o set um pouco distante tal. Aí, de repente, assim, eu ouvia ele falar, né? Eu vou dar um passo aqui, ó, porque aqui eu vou estar na luz, certinho, quer ver? Aí ele falava assim, conversando com a microfonista, que era a Isadora. E aí, quando ele Uhum. dava o passo, a gente ouvia o fotógrafo. Oh, sim, é isso aí, tá, né? Legal, é isso mesmo a posição. Aí ele pegava e falava assim, ó, sobe um pouquinho o seu microfone, porque tá em quadro. E aí, olhando no meu monitor, eu falava assim, cara, realmente estava em quadro. Então ele sabia realmente cada lente, o quanto aquilo enquadrava. Então, e essa parte de som, assim, para fazer, é um filme muito especial, porque ele tem muito espaço para som. Eu costumo falar o seguinte: a voz, quando a gente tem um filme com muitos diálogos, a voz ocupa um lugar que é esse lugar do verbocentrismo e aonde a gente tem que deixar ela bem audível. Então, Uhum. você acaba tendo que dosar os ambientes, os ruídos, os efeitos, né? Agora, nesse filme, a gente tem poucos diálogos. Então, o Antônio Pitanga, ele fala, né, no personagem Cristóvão, ele fala muito pouco, mas ele atua muito. Então, o que acontece? A gente pôde realmente usar muitos ambientes, muitos ruídos, todas as ações dele com a jaqueta, com a bota, andando nessas casas de assoalho, de madeira. E aí, ele era muito legal, porque quando acabava a cena assim, eu direto, corta tal. E ele tinha feito alguma coisa, mexido em alguma coisa lá. Aí ele falava assim: Nossa, o Léo deve ter tido um orgasmo nessa cena, porque eu peguei aqui uma caneca e mexi na mesa e depois joguei ela no chão, não sei o que lá. E eu dava risada, né? Então, falando disso do Pitanga, foi assim, espetacular. Um puta ator, assim, né, e uma figura humana incrível, assim, a gente, sei lá, se apaixonou muito, a equipe toda, né, de certa forma. E aí, né, vocês, espero que todos aí assistam depois o filme quando for lançado, festivais, etc e tal, vocês vão ver que realmente a atuação dele é impressionante, o filme todo tem, assim, digamos que 90% ele, né, é uma jornada enquanto personagem ali, então vocês vão ver a potência que ele ainda está com seus 82 anos, né? Mais de 80 anos. Uma, Por uma aí. figura incrível. Poxa, muito bom. Eu realmente fiquei muito ansioso para assistir o filme, só É, que legal. vamos todos assistir muito em breve. Muito obrigado, Léo,
pela, pela entrevista. Um papo muito bom. Valeu. Legal. Obrigado vocês aí da oportunidade, né, do Área 5 Incubadora. E, e é isso, né? Acho que temos aí mais 5 minutinhos só, né, porque é o de uma É, por hora, né? aí. Aham. Legal. Bom, acho que dá para, sei lá, talvez falar mais alguma Não, coisinha rápida. Era por aí? não, acho que eu não tenho muito mais o que falar, não. Assim, eu fiquei muito. Eu tinha outras perguntas sobre o caso das antiguidades, mas você fez um panorama tão amplo que achei muito sensacional. Alguém Legal. perguntou aqui. Há uma primeira data e local de exibição para o caso da antiguidade do Jorge Não, ainda Martins. não tem, não tem, porque provavelmente ele vai estrear num festival no segundo semestre. Então, deve talvez algum festival aqui no Brasil ainda esse ano e em salas comerciais no ano que vem. Aí aqui no Brasil ele entra em circuito ano que vem, com certeza. Uhum, E assim, eu tá, acho que eu só gostaria, desculpa, só para finalizar rapidinho, como é tá bom. dentro um projeto de extensão da UF, e né, eu, enfim, estudei cinema na UF, comecei ali a trabalhar com som e hoje, né, estou aí me fortalecendo enquanto profissional de som, diretor de som, é, tendo, né, enfim, fazendo todo aí um percurso, que acho legal também falar também para o pessoal, talvez né, que está na faculdade, que queira também estudar som, é uma coisa que vai muito realmente de buscar essas coisas por fora, porque a faculdade de cinema ela tá lá para te mostrar muitas áreas. Então você vai ter acesso a muitas áreas. Você vai ter assim contato com essa narrativa cinematográfica, com essa linguagem cinematográfica. Aí para você buscar ser diretor, né, buscar ser um diretor, uma diretora de fotografia ou um diretora, você vai ter que ir indo por fora buscando. Então é uma coisa que assim muito interessante você sempre estar antenado em como ir buscando esses outros cursos, conversar com outros profissionais. Eu sei que para mim o mestrado foi muito rico nesse sentido, porque me abriu muito essa coisa do pensamento sonoro, sabe? Como que num filme eu posso trazer uma sonoridade própria para o filme, e tudo isso veio realmente com esse debruçar do mestrado, que teve, né, que foi a oportunidade que eu tive aí de ter ido estudar, etc e tal. E então é isso, né? Eu acho que não vai fundo porque essa coisa do o mundo sonoro é muito rico, faz a gente, sei lá, enfim, é uma coisa apaixonante, não tem mais volta. Valeu, Léo. Eu realmente estou tentando essa área aí, então muito bom ouvir esses conselhos de alguém que Legal. está Aí a gente fica em mais contato aí, com à frente, certeza. né? Nessa grande Maravilha. carreira que é o cinema. Legal, Então é muito isso. bom. Legal. Muito obrigado aí. Obrigado. Tchau, Obrigado a tchau, todos que gente. estavam comparecendo aí. Valeu, um beijão a todos aí. A entrevista vai ficar salva aqui no IGTV para quem quiser. Então é isso. Falou, beijo.